migrar, você é um renascer, no sentido de que, de repente, algo que você nem se questionava, porque sempre foi daquele jeito, que está no seu lugar, muda de novo. Meu percurso está muito ligado a essas questões da luta pela garantia de direitos das pessoas imigrantes e não só, os direitos humanos em si, e como esse país via o meu corpo de mulher brasileira e o meu sotaque de mulher brasileira. E daí vem o meu interesse também, que cruzo com os feminismos, que é a minha área também de militância, e quanto o ser migrante e ser mulher cruzou, e aí dá início à minha trajetória profissional. Hoje é aqui que eu me encontro, como uma feminista branca em desconstrução, e também de pensar outras opressões, como as mulheres trans, como as pessoas LGBTQIA+, é uma área também que eu me interesso muito, e as pessoas negras, ciganas, e esses pertencimentos. E é aí que eu começo a me descobrir que falamos em igualdade, mas o mundo ainda vive extrema desigualdade, e se pertencermos a um determinado lugar, ainda menos temos. Eu, particularmente, ocupo um lugar muito significativo na comunicação social. Mas eu sou muito crítica a isso e tenho tentado sair, porque eu também acho que é um privilégio de classe. E eu sinto isso, eu penso, se eu fosse uma mulher negra e se eu não soubesse tanto sobre os temas, e mesmo assim fosse um excelente dirigente, eu não sei se eu ocuparia tanto espaço na comunicação social. E eu penso muito sobre isso. Então, também tento fazer, e nos últimos anos tenho feito do meu próprio processo, repensar esse lugar, porque a comunicação social para as associações também é um excelente lugar de autopromoção, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às tantas você não sabe se é a Casa do Brasil, se é a Cíntia, ou se é o Carlos, ou quem é que é. Há uma mistura e também, e é justo, atenção, também temos que ter ganhos sobre isso, mas até que ponto, porque também podemos, sem querer, reproduzir o racismo estrutural, institucional, e podemos ou não abrirmos espaço para outras formas de ver o mesmo problema com outras respostas. E eu olho para a TV, eu não vejo o que é hoje Portugal, né? Eu não vejo uma pessoa cigana, eu não vejo uma pessoa imigrante, vimos uma ou outra. E isso eu falo de tudo, da TV, da mídia impressa, isso. Já temos mais representatividade, mas ainda nos falta muito caminho para andar para, por exemplo, evitarmos que saiam coisas absurdas, né? Que ainda vivemos isso, assistimos coisas horríveis. Por exemplo, no caso, sei lá, das mulheres brasileiras, tantas reportagens que eu vejo, mais uma vez, reafirmando estereótipos que criam desigualdade. Tipo, isso também está um pouco da falta de representatividade. E não é só a representatividade do repórter, é no editor, é quem decide a pauta, é em quem faz, é em quem escreve, é no estagiário, é nisso, é em todas as pessoas que compõem esse processo de decisão. As mídias alternativas têm feito um trabalho muito interessante, né? Nós temos o Fumaça, o Gerador e outros que vai já construindo tipo discursos decoloniais de fato, que vai trazendo uma outra forma. Só que esses meios ainda falam para nós mesmos, os catequizados e as catequizadas, né? E essa é a minha questão. E nós aqui dentro da associação também, o nosso grande desafio é furar a bolha. Começamos a sentir da nossa comunidade a necessidade de trazer o debate para dentro da casa, constantemente. E começamos a mudar também a Casa do Brasil. Tipo, a entender que a casa é um espaço político muito maior, sempre foi, mas dentro da associação. Então, começamos a criar muito mais espaço de chegada, de conversa, de diálogo, porque as pessoas não vinham só para regularização, elas queriam falar do racismo, elas queriam falar da xenofobia, do preconceito linguístico, que viviam dentro da universidade, da desqualificação profissional. E aqui fica muito interessante esse novo momento da Casa do Brasil, que não é só dialogar para que as pessoas tenham autorização de residência, claro que é nosso foco primordial, mas também entender por que as pessoas migrantes não têm, de fato, uma vida digna na sua globalidade, né? E abrir esse espaço.
E estamos nesse processo de escuta e construção. E é muito interessante pensarmos o quanto a migração nos apaga, né? E por quê? Porque é um sistema capitalista que ganha, obviamente, com a mão de obra barata das pessoas e cria esse sistema, esse aproveitamento e depois com tudo, né? Podemos falar da colonização, que na verdade acabou, mas o processo colonizador não, né? Nós somos relembrados todos os dias que não pertencemos e que nossa ciência é menor, nossa universidade é menor. Podem não nos dizer isso de forma clara, mas quando não somos considerados com uma vaga de trabalho qualificada, que temos todas as competências e perdemos, sei lá, para um inglês que se calhar nem tem a mesma competência, temos que falar sobre isso. O processo não está descolonizado, obviamente. Eu adoro o terceiro setor, é onde eu me vejo trabalhando. Eu acho que as pessoas acham muito que é só por amor que a gente faz as coisas e vamos só acolher os coitadinhos, mas não é. Tipo, a transformação social que sai daqui, de dentro dessas paredes, é muito extraordinária. Porque é pequena. Mudar uma coisa simples pode não ser um ato grandioso, mas você transforma a vida de uma pessoa, e de outra, e de outra, e de outra. Isso cria uma tendência. De forma mais focada nos últimos anos, talvez nos últimos 2 anos. Repensar a Casa do Brasil, que é branca de classe média. Está errado. E por um tempo também foi muito masculina. E aqui, nesse momento, somos maioritariamente somos mulheres, muitas, mas ainda muitas mulheres brancas. E é algo que também, aqui eu já estou pensando na casa do futuro, né? Estamos nesse processo, mas também imaginando essa associação para frente. Temos que pensar na própria diversidade da comunidade brasileira. Uma mulher brasileira branca de classe média não vai sofrer a mesma discriminação que uma mulher negra brasileira lésbica, por exemplo, ou trans. E isso é muito interessante de interseccionarmos para pensar também como vamos construir essas respostas, porque não é colocar tudo num saco de farinha, chacoalhar e criar política pública. Não é assim.